de História. Lá na aula de História nós vamos estar lá no capítulo 4. Como vocês já vêm estudando, nós estamos falando sobre bairro. Cada bairro, uma história, lá na página 58. Então, vocês já fizeram a atividade que vocês descobriram o nome do bairro que vocês moram, vocês descobriram, vocês pesquisaram o porquê ele tem esse nome, desde quando ele existe. Então, tudo isso, cada um fez a sua atividade aí e pesquisou sobre o seu bairro. Então, cada bairro tem a sua história, tem a sua importância, né? Aqui no livro, na página 59, vem falando o bairro Bonfim. E o que está falando sobre ele? Eu quero que vocês acompanhem aí com a prof, tá bom? Página 59. Lá está falando que o bairro Bonfim, próximo ao centro da cidade de Porto Alegre, tem histórias interessantes que explicam o porquê ele ganhou esse nome. Então, olha só, tem duas histórias interessantes que explicam ele chamar o bairro Bonfim. Então, vamos lá. O seu nome atual, explicam o seu nome atual e o nome do parque que fica dentro do bairro. Parque Farroupilha, também chamado de Parque da Redenção. Agora vamos entender o porquê. Em 1867 foi construída a Capela do Senhor do Bonfim. Era um templo pequeno voltado para os cultos religiosos da humilde população rural que vivia ao redor. O caminho levava até a capela. Foi chamado de Bonfim e permanece até hoje. Então, olha só, por que que o bairro chamou Bonfim? Por quê? Primeiro, por conta da capela, né? Que tinha a Capela do Senhor do Bonfim. Então, aí no livro de vocês tem a imagem, olha ela aí. Viu? Então, vamos lá. Perto dali existia uma área com muita vegetação, onde os escravos se refugiavam. Em 1884, o local recebeu o nome de Campos da Redenção. Mas por que ele recebeu esse nome? Campos da Redenção, em homenagem ao fim da escravidão na cidade de Porto Alegre. Mesmo sendo livres, os descendentes dos antigos quilombos permaneceram lá. Então, olha só, primeiro ele foi chamado de o bairro Bonfim por conta da capela, depois ele passou a se chamar Campos de Redenção, da Redenção. E aí, o que a prof quer dizer com isso? O que eu quero ensinar para vocês hoje? Que cada bairro tem a sua história. Olha que interessante essa história. Ninguém chegou lá e falou, nossa, eu acho que esse lugar aqui vai chamar Campos da Redenção. Não, tem toda uma história por trás. E qual é a história? Que lá foi onde acabou a escravidão e eles conseguiram se refugiar antes de acabar a escravidão, né? Eles conseguiram refúgio e lá chamava Campos da Redenção. Vamos lá para a página 60. Lá na página 60 vem falando quilombos nas cidades. Então vamos lá. No bairro Cidade Baixa, perto do bairro Bonfim, existia uma comunidade descendente dos antigos quilombos da região. Ao longo de mais um século, a cidade cresceu e se transformou. Os quilombos que ficavam nos arredores da cidade cederam lugar às ruas, avenidas, construções de casas, edifícios e estabelecimentos comerciais. Apesar disso, a comunidade do Quilombo do Arraial permaneceu até hoje. Hoje ela se restringe a uma única rua chamada Luiz Garanha, onde há um centro cultural que preserva as memórias, as histórias e os costumes dos habitantes. Olha que legal! Então, assim, cada bairro uma história e uma história interessante, né, que aconteceu no passado. Agora a prof vai ler para você aí, enquanto você acompanha com as imagens, sobre a escravidão e os quilombos, tá bom? Vou ler para vocês. A escravidão existiu no Brasil entre 1534 e 1888. Foi um período em que as pessoas eram trazidas da África para trabalhar como escravas nas fazendas de produtos agrícolas, nas minas de extração de metais preciosos e até mesmo nas cidades como vendedores.
O trabalho era muito pesado. Os escravos não tinham liberdade para fazer o que queriam e recebiam castigos quando se recusavam a trabalhar, quando se recusavam a realizar trabalho forçado. Muitos escravos fugiam para lugares distantes, onde podiam ser livres. Nesses lugares formavam comunidades chamadas quilombos. Apenas em 1888 a escravidão foi proibida no Brasil, mas as comunidades quilombolas continuaram existindo. As terras que antigamente pertenciam aos quilombos hoje são defendidas por uma lei incluída na Constituição Brasileira de 1988. Segundo essa lei, é garantido o direito de posse da terra às comunidades remanescentes e a manutenção dos seus modos de vida, pois são reconhecidos como herdeiros da cultura negra dos antigos quilombos. Viram que interessante? Gostaram das imagens? Então, olha só. Qual é a tarefa de hoje que vocês terão que realizar? A tarefa de hoje, a prof colocou aí para vocês umas perguntinhas aí no eClass que vocês terão que copiar no caderno e responder, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Vocês podem ler aí as páginas da 58 até a 62, que vocês entenderão mais sobre esse assunto. Mas qualquer dúvida, eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Beijos, fiquem com Deus!